A loja é parceira oficial do canal, então se eu fosse você, eu já garantiria as minhas estampas. A Máscara da Erudição, o Sol Frenético e a Revolta. Mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo falando mais coisas sobre o emissário. Daí, eu vou explicar o significado de cada uma dessas artes. Até lá, já garanta a sua estampa na loja. O link tá aí na descrição, no comentário fixado ou na própria loja do canal. Junte-se ao culto de Nyarlathotep. Olá, amante do terror. Godzilla. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida você já deve ter ouvido falar desse nome em algum momento. A primeira estreia dele foi no Japão em 1954 e ele vai fazer o aniversário de 70 anos em 27 de outubro de 2024. De lá pra cá, a gente já teve muitas obras que retratavam esse monstro radioativo de muitas formas diferentes, seja em filmes, animes, livros, jogos, muitas coisas, até mesmo em creepypastas como o NES Godzilla. O nome original dele, que é Gojira em japonês, é uma mistura entre baleia e gorila, Gorira e Gojira. Gojira. Desde 1954, a aparência dele segue sempre o mesmo padrão. Uma criatura reptiliana que anda em duas patas, um corpo bem robusto e uma cauda longa. Também com dois braços bem pequenos que lembra até um Tiranossauro Rex, sendo bem menores que o tronco, e a cabeça lembra a de um lagarto. Mas ele não é só um bicho grande não. A principal habilidade do Godzilla é emitir um laser radioativo da sua boca, também conhecido como sopro atômico, que pode facilmente derrubar prédios. A aparência e a postura dele lembra muito como as pessoas depictavam os dinossauros, pelo menos naquela época. Principalmente as tentativas meio antiquadas de tentar recriar a aparência de um iguanodonte. Mas eu já vou avisando, toda e qualquer semelhança com qualquer tipo de animal real que exista ou já tenha existido terminam por aqui. O tamanho do Godzilla varia muito dependendo da obra que você está assistindo, mas um padrão é que ele vai aumentando de tamanho com o passar dos anos. Já em 1954, ele já era maior que qualquer animal que andava pela Terra, tendo mais de 50 metros de altura. O recorde de altura do Godzilla em live actions foi de 118 metros e meio, quase 120 metros de altura. Mas o maior Godzilla já feito em todos os tempos, em todas as obras, foi o Godzilla Earth, que tem nada menos que 318 metros de altura. Para você ter noção, ele é quase da altura do Empire State Building, que tem 380 metros de altura. E é justamente nesse Godzilla que a gente vai focar, o Shin Gojira. Eu vou primeiro falar das características mais interessantes sobre o Shin Gojira, e depois eu vou entrar em mais alguns detalhes mais obscuros. Uma das coisas que diferencia esse Godzilla de outros Godzillas mais convencionais é o comportamento mais errático. Ele não parece causar destruição porque quer, necessariamente, e sim parece que a destruição que ele causa é uma consequência da própria presença dele, ou seja, só do fato de ele existir, ele causa destruição. Nas primeiras formas dele, o Shin Godzilla se mexia de uma forma mais atrapalhada, como se fosse uma criatura recém-nascida. E isso leva a gente até a principal diferença entre esse Godzilla e outros. A primeira aparição que ele faz é só a cauda dele, saindo da água da Baía de Tóquio. E nessa primeira visão, ela parece mais como um tentáculo. E por mais que a gente não consiga ver o corpo inteiro dele nessa forma, algumas artes conceituais do Shin Godzilla mostravam que nessa forma ele seria parecido com um girino. Ele ainda não teria braços e as suas pernas seriam muito menores e mal desenvolvidas. A cabeça dele pareceria com uma de um sapo e as placas nas costas dele estariam começando a se formar. Ele não seria tão grande nesse exato momento, mas também não daria muito para saber qual é o tamanho exato dele, até porque boa parte dele está submersa. Um tempinho depois dessa aparição, ele finalmente sai da água e entra na sua segunda forma, se arrastando pela cidade. O Shin Godzilla agora tem dois bracinhos bem pequenos e as suas pernas agora conseguem fazer ele se mover, mas ainda não tem força suficiente para manter ele de pé. Bípede. Então é por isso que ele sai se arrastando pelo asfalto da cidade. E se movimentando desse jeito,
ele causa muita destruição. O pescoço dele tem alguns buracos que parecem guelras, e essas guelras soltam um líquido vermelho parecendo sangue, só que extremamente corrosivo, e as placas ósseas nas costas dele estão começando a se desenvolver mais. A cabeça dele agora foi de um sapo para uma enguia, e dentes estão começando a se formar na sua mandíbula. E também olhos bem arregalados. E é na transição da segunda para a terceira forma que finalmente ele consegue ficar bípede, assim ficando mais parecido com o Godzilla que a gente já conhece. As pernas dele se desenvolvem para conseguir aguentar o peso dele em pé, e a pele dele fica mais avermelhada, parecendo que está brilhando por dentro. O Shin Godzilla também tem a mesma premissa dos outros Godzillas, que é ser uma criatura radioativa. Como ele estava vivendo embaixo da água e a água do mar é muito fria, ele não tinha que se preocupar com superaquecimento, já que era constantemente resfriado. Só que, como agora ele estava em terra, então esse resfriamento não existia mais, ou seja, teve superaquecimento. E para que ele não simplesmente, explodisse, o próprio corpo dele começou a evoluir e criar um sistema próprio de resfriamento, assim permitindo que ele possa continuar gerando energia nuclear. Os braços dele estão começando a se desenvolver melhor, e dá até para ver dedos se formando. As guelras que ele tinha no pescoço se fecham, mas ainda se provam funcionais quando ele precisa voltar para o oceano para se resfriar, voltando para a terra firme um tempo depois. Até nesse ponto, o Shin Godzilla não tinha apresentado nenhuma forma de agressão e também nenhum tipo de reação aos ataques das forças armadas. Ele até parece estar num estado de constante dor e agonia, e as suas evoluções parecem justamente estar lidando com esse fato. Ou seja, parece que ele não tem tempo e nem por que se preocupar com outras formas de ataque, já que o próprio corpo dele é uma tortura constante. E toda essa destruição que ele está causando é meramente por acaso. É tipo se você estivesse andando em uma cidade de insetos. Uma hora ou outra você acaba pisoteando alguns, destruindo algumas construções aqui e ali, e no caso do Shin Godzilla, é como se ele estivesse andando por uma cidade de insetos enquanto estivesse pegando fogo constantemente. E isso abre espaço para o seguinte questionamento: se o Shin Godzilla sofre tanto fora da água, por que ele simplesmente não volta para o oceano e fica por lá? A gente vai explorar isso logo logo. Durante a evolução para a quarta forma, aí sim ele fica cada vez mais perto da aparência que a gente tem do Godzilla. O corpo dele finalmente conseguiu a capacidade de se autorresfriar por completo, tirando essa necessidade de ter que voltar para o oceano para se resfriar. Mas, durante os primeiros passos dessa evolução, ele ganhou uma aparência mais esquelética, quase parecendo um zumbi. Os ossos dele começam a se deformar para fora do corpo dele, um negócio bem grotesco. Só que ele ainda parece bem letárgico quanto a isso. E para quem não sabe o que é ser letárgico, significa não prestar atenção no ambiente ao seu redor, tá completamente aéreo. No caso, ele não estava percebendo essa mudança, tanto é que ele tirou um sono profundo depois disso. E aproveitando essa brecha que o Shin Godzilla parecia estar inativo, o governo americano decidiu enviar bombas B2 para tentar matar o Shin Godzilla. E cada bomba dessa pesa 14 toneladas, e elas são bem precisas. O principal uso dessas bombas é para destruir bunkers subterrâneos, então elas conseguem facilmente passar por terra e concreto. E diferente de outros ataques contra o Shin Godzilla, esse aqui parece realmente machucar ele. As bombas meio que se cravaram nas costas dele e quando explodiram, arrancaram uma das placas ósseas dele. E quando ele sente essa explosão, parece que alguma coisa desperta e ele finalmente chega na forma final da evolução dele. Aquele aspecto meio zumbi, meio esqueleto, desaparece e ele finalmente chega na aparência que a gente conhece do Godzilla. E até dá pra ver a energia nuclear correndo pelas veias dele e também sendo emitida pelas placas ósseas. E com essa mesma energia nuclear, o Godzilla lança um ataque devastador que detona toda a artilharia aérea
que o governo americano tinha lançado. Além de, claro, mergulhar toda a cidade em fogo e lançando o clássico sopro atômico, só que dessa vez sendo bem parecido com um laser ao invés de um fogo meio azul. Essa foi a primeira vez que o Shin Godzilla mostrou uma personalidade mais agressiva realmente. Talvez seja por causa que finalmente conseguiram causar alguma dor nele. E depois disso, os Estados Unidos ameaçam o Japão com um bombardeio nuclear em Tóquio a fim de destruir o Godzilla, mas junto à cidade toda. E então ele eventualmente é vencido pelo governo japonês, sendo congelado de dentro para fora, que destruiu o seu sistema de resfriamento e impediu que ele evoluísse mais até onde chegou. Durante toda essa operação, o Shin Godzilla só demonstra alguma reação se a equipe tenta fazer alguma coisa contra ele. Se a gente levar em consideração que ele é especialmente neutro, isso significa que ele não saiu do oceano para causar destruição na cidade, e sim pode ser para fugir de algo, e esse algo possivelmente seria o lixo radioativo, o mesmo lixo radioativo que criou ele. A poluição dos resíduos na Baía de Tóquio foi que deu forma ao Shin Godzilla, foi o que criou ele e deu essa capacidade de adaptação absurda. Durante esse filme, eles constam que o material genético é 8 vezes mais complexo do que o de um ser humano. Essa capacidade de adaptação deu para ele a habilidade de evoluir dependendo da situação, e até então a gente não sabe até onde ele poderia ter chegado se tivesse continuado evoluindo. É de se imaginar que, se os Estados Unidos tivessem realmente bombardeado ele com 1 ou 2 bombas nucleares, é bem possível que ele teria evoluído mais ainda, ao invés de ter sido morto. Porque se o que fez ele evoluir foi justamente a radiação, uma explosão nuclear iria fazer só ele evoluir muito mais rápido. E essa poluição que deu a capacidade de evolução para ele deve ter sido justamente o que tirou ele da água. E se ele só reage a inconvenientes, pode ser que toda essa evolução traga uma agonia para ele, e por isso que ele tomou a decisão de fugir do oceano para a Terra. E talvez você não saiba, mas o Godzilla, principalmente aqueles mais antigos, tem muito a ver com essa conscientização sobre o lixo nuclear. Por trás desse monstro, por trás desse lagarto, tem uma representação sobre todo o risco nuclear que ameaça o mundo. Tanto é que pelo menos uma das coisas que inspirou a criação do Godzilla em 1954 foi justamente a detonação das 2 ogivas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E quando esse filme foi lançado no Japão, ele era considerado não uma obra de ação, mas sim um filme de terror. Só que o Shin Godzilla não foi inspirado por essas explosões, e sim pelo desastre nuclear em Fukushima, lá em 2011. E esse incidente ficou conhecido como o 2º pior desastre nuclear da história, ficando só atrás, claro, de Chernobyl. E por coincidência ou não, esse desastre foi causado por causa de um tsunami que causou uma falha catastrófica nos resfriamentos da usina de Fukushima, fazendo metade dos reatores explodirem. Além desses desastres que inspiraram a criação dele, o Godzilla também representa o perigo de usar a tecnologia nuclear, tanto como arma quanto como recurso. Ele é uma força vingativa da natureza, que traz consigo as consequências das nossas próprias ações. E a única coisa que dá para fazer contra ele é esperar que ele não retorne. Ou melhor, torcer para que a humanidade não dê motivos para ele retornar. Me diz aqui nos comentários se você já assistiu esse filme do Godzilla e o que você achou quando assistiu. Ou se você por acaso não consumiu essa obra, o que você achou da história que eu contei nesse vídeo. Ela traz uma mensagem bem forte a respeito do uso da tecnologia nuclear e como ela pode acabar com milhões de vidas se for usada da maneira errada. Os desastres de Fukushima e de Chernobyl e o bombardeio nuclear e os testes de bombas são belos exemplos de como esse tipo de tecnologia podem causar muita destruição, e a criação dos Godzillas representa justamente esse fato. Muito obrigado ao Samuel Jogadas, ao Samunoob e ao Nicolas o Gênio por terem se tornado abençoados, e também ao Liz por ter renovado o membro. E se você quiser dar um apoio maior para o canal, assine um membro, Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Fazendo isso, você vai aparecer aqui no fim de cada vídeo, e também, claro, ser abençoado pelo emissário ou pelo Nyarlathotep. Muito obrigado e até o próximo vídeo.